Você sabia que aproximadamente 500 milhões de células neuronais ligam o intestino ao cérebro? É por isso que o nosso humor e bem-estar ficam comprometidos quando o intestino não funciona bem. Mais do que absorver nutrientes e eliminar toxinas, esse importante órgão também age na produção de neurotransmissores e hormônios que influenciam no ganho ou perda de peso e no controle do sistema imunológico. E aí? Como anda o seu intestino? Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com a nutricionista Rúbia Tomé. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. Rúbia, quais são os sinais de que o nosso intestino não está funcionando bem? Qualquer alteração no humor, qualquer alteração de dificuldade de aprendizado, até no ressecamento da sua pele, são os principais sinais que o intestino não está funcionando bem. A gente costuma conhecer sinais mais comuns, né? De intestino preso, pessoas que reclamam, né? De ficar dias de repente. Mas, assim, esses sinais que você relata são muito mais confundidos com outras doenças. Por exemplo, uma dor de cabeça, um humor ali, né, que não passa, sempre está com muita raiva da semana, pode ser realmente, então, problemas no intestino? Exatamente, Vanessa. Essa irritabilidade que a gente pode ter no nosso dia a dia, essa dificuldade que a gente tem em lidar com outras pessoas, até o pavio curto, são sinais de que o nosso intestino pode estar tendo uma inflamação lá e que a gente tem que cuidar melhor. As pessoas, elas não levam muito a sério, né, a saúde do intestino, porque elas não sabem da real importância que é cuidar do intestino. Ele aí é responsável por muitas outras funções, não só a eliminação de toxinas do nosso organismo e nem absorção dos nutrientes. Ele faz aí, né, essa liberação de neurotransmissores importantíssimos, como a serotonina e a dopamina, que controlam aí o nosso humor e também a nossa sensação de saciedade, né? Então, o fato da gente ganhar um pouco mais de peso está relacionado com o funcionamento do intestino também. E o que pode caracterizar um intestino saudável? Como que a gente descobre quando ele está saudável? A gente não tem problemas, né? Então, a gente tem uma vida tranquila. Então, a gente vai no banheiro de uma forma tranquila, a gente não tem problemas de relacionamentos, né? A gente tem essa estabilidade emocional, digamos assim, né? Existem alimentos que são mais inflamatórios para o nosso intestino? Uma boa pergunta. Normalmente, a proteína do leite, o glúten, os industrializados, né? Que a gente tem que ter uma alimentação a base da nossa alimentação tem que ser a mais natural possível. Os alimentos industrializados são altamente inflamatórios para o nosso intestino e, como eu falei a respeito do glúten e do leite, nós humanos não digerimos totalmente essas proteínas. Então acontece que essas proteínas chegam no nosso intestino inteiras e o nosso sistema imunológico, que é controlado aí, cerca de 70% do nosso sistema imunológico é controlado pelo nosso intestino. Ele reconhece esse alimento como um invasor. Aí acontece essa inflamação no nosso intestino. É uma resposta imunológica normal do nosso corpo. Estudos comprovam que o intestino também está relacionado a doenças, né? Como ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção, que você comentou mesmo, né? Explica melhor pra gente essa relação das doenças com o intestino. Vanessa, o nosso intestino, ele é ligado diretamente com o nosso cérebro através do nervo vago. Então, ele tem uma comunicação direta. Então, tudo que acontece no nosso intestino acaba refletindo no nosso cérebro. Então, se o nosso intestino está inflamado, acontece que essa inflamação vai para o nosso cérebro também. E essa inflamação, ela age diretamente no que a gente é mesmo. Então, o transtorno do espectro autista, ele é muito bem modulado através da alimentação, como o TDAH também é, como a depressão também é. Todas essas doenças, e mais ainda, são todas de fundo do intestino. Eu gosto muito de falar isso, que todas as doenças que a gente tem hoje, elas nascem do mau funcionamento do nosso intestino. Pessoas que bebem pouca água tendem a ter mais problemas de intestino. Quais seriam as dicas aí de ouro para a gente ter uma boa saúde do intestino?
O não beber água vai influenciar diretamente na formação do bolo fecal e vai dificultar totalmente a excreção desse bolo, né? O que acontece? Vai ressecar as fezes e a gente vai acabar sentindo dor, né? E também, como tu falou, a constipação. Não é normal tu ficar 3 dias sem ir no banheiro. Isso não é normal. Outra coisa, o nosso intestino, ele reabsorve aí 80%, 90% de água que a gente toma durante o nosso dia. Então, se a gente não tomar essa água, o nosso corpo acaba pegando exatamente essa água que está nesse bolo fecal e reabsorvendo. Então, se está reabsorvendo isso, como eu falei, o nosso intestino ele é ligado diretamente dentro do nosso corpo. Sim. Então, o que era para estar sendo excretado está entrando em contato com a nossa corrente sanguínea e fazendo novamente esse problema da inflamação. Rúbia, você trabalha muito, né, nessa área, né, com pacientes que precisam tratar do intestino, né? Fala um pouquinho mais do teu trabalho. Eu trabalho atendendo bastante o povo que tem alergia alimentar e hipersensibilidades, né? Então, a gente vê qual a dificuldade das pessoas. Tenho recebido também um pouco desse público com TDAH e com autismo. Então, a gente tem um manejo nutricional específico para essas pessoas e tem uma melhora muito boa. Para a qualidade de vida mesmo, né? Exatamente, para a qualidade de vida. Então, a dica que eu tenho para dar a respeito da alimentação é se manter comendo a maior parte do tempo, 80% do teu tempo, comendo uma alimentação natural, longe de corante, conservante. E se puder, evitar, se você tem problema já, evitar consumo de leite, de lácteos e de produtos com glúten. Como que a gente encontra na internet? Pode procurar, é @nutricionista Rúbia Tomé, tem lá o meu link, já vai direto para o WhatsApp. Quem precisar, quem sentir, tiver algum problema relacionado ao intestino, eu fico muito feliz em poder atender. Rúbia, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Muito obrigada. Obrigada.